Bom dia, presidente. Bom dia, Nádia. Essas equipes de transição, os prefeitos, por exemplo, que não foram reeleitos, que estão recebendo os novos administradores, essas equipes precisam ser compostas? É preciso que o prefeito solicite ao TCE esse auxílio ou de ofício o TCE vai e age naquele município? Veja bem, na realidade, a grande dificuldade que nós temos é que os gestores, no modo geral, têm um período muito grande de gestão, 4 anos, mas esses últimos 3 meses, onde os problemas começam a surgir. Por quê? Alguns deles não fazem o sucessor. Então, há uma consciência realmente muito equivocada, de que se tem que criar problemas para o que vai suceder à prefeitura. Então, problemas de toda ordem acontecem. Pneus de carros que são surrupiados, computadores que são levados, documentos que são queimados, servidores públicos que têm seus salários atrasados. Então, se o tribunal não age com rigor, recursos em contas correntes subtraídos. Exatamente. Se o tribunal não julga, não age com rigor, o que vai acontecer? Os gestores que chegarão em janeiro, ao invés de estarem preocupados com o pagamento dos servidores do mês de janeiro, vão estar aí resolvendo problema de dívida com o pessoal de... E podem passar muitos meses tentando resolver esse problema, de setembro, de outubro. Então, o que faz o tribunal? O tribunal não só tem uma função de analisar as contas e julgar amanhã para provocar uma eventual inelegibilidade ou amanhã uma ação penal, quando é o caso de se encaminhar para o Ministério Público para as denúncias. O tribunal também tem uma função preventiva, ou seja, acho até que o tribunal age com muito mais cumprimento de seu papel quando ele impede com que os recursos públicos sejam desviados. Mas o tribunal tem condições de fazer essa fiscalização nos 224 municípios? Vou lhe explicar como vai se dar esse procedimento, mas concluindo o raciocínio, o que é o tribunal, quando age preventivamente, ele impede com que os desvios aconteçam. Por exemplo, quando os recursos já estão desviados, a busca pelo retorno desse recurso é mais difícil. Por quê? Porque tem a figura dos laranjas, porque tem os gestores que efetivamente já deram, foi fim a esse recurso. São dinheiros que são aplicados em campanhas políticas e vão para as mãos de agiotas. Então, ou seja, esses recursos ficam muito mais difíceis de serem rastreados e, consequentemente, terem retorno à gestão. Então, o tribunal se arma de prevenção. Como é que ele faz esse procedimento? Uma lei foi sancionada e já existem regulamentos também na legislação federal, na lei de responsabilidade fiscal. O gestor não pode deixar dívida empenhada sem o lastro financeiro. Gestor não pode atrasar servidor, porque fere a lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, ninguém pode deixar passivo para uma gestão. E de que forma o gestor paga por isso? Como o tribunal vai na lei de responsabilidade fiscal, entre as muitas penas, tem até a pena de prisão. Ou seja, e não é um processo que tem que acontecer para gerar a condenação, não. Basta o flagrante para configurar essa providência. Logicamente que isso é um assunto que vai ser encaminhado ao Ministério Público, o Ministério Público vai tomar as providências junto à Justiça Comum. Agora, pois não. Mas o importante, e foi muito bem oportuna a pergunta da Nádia, como se dá esse procedimento? Esse aqui é o mais importante, são 224 municípios. O tribunal tem como auditar ao mesmo tempo todos os 224 municípios? Não. Mas as transições são instaladas para quê? Exatamente para isso. À medida que tem a transição e aqueles que estão nela envolvidos podem representar o tribunal fazendo valer as informações de que anomalias ali estão existindo. Exemplo, se constata que no mês de outubro ou no mês de setembro o servidor já não foi pago. Basta essa informação chegar, logicamente que bem motivada no tribunal, primeira providência do tribunal vai bloquear os recursos. Ou seja, vai mandar para as instituições bancárias a informação de que aqueles gestores não podem sacar recursos nas contas. O gestor interessado em resolver a pendência, o que vai fazer? Vai encaminhar ao tribunal a relação da folha de pagamento com o valor dela, passa pelo crivo do tribunal e o tribunal volta a informar a instituição financeira para que libere os recursos para aquele fim. Esse trabalho já começou, presidente? Já começou, sim. Onde é que está a prevenção aí, Nádia? A prevenção está exatamente onde um dinheiro que iria ser desviado para outro fim, por uma providência do tribunal, vai ser canalizado para pagamento da sua obrigação natural, que seria os servidores. Eu falo em servidores, mas tem muitas outras coisas. Fornecedores, transporte escolar, aquisição de merenda escolar, quer dizer, todos esses mecanismos, se não tiver uma ação do tribunal, seguramente é merenda que vai faltar, é transporte escolar que não vai acontecer, é medicamento que não vai ter, é médico que não vai estar no posto de saúde, é servidor que vai estar com o salário atrasado. Então, o tribunal vai fazer, primeira amostragem, os maiores municípios serão auditados.
os municípios que logo de saída se detectam maiores problemas, esses vão passar por auditagem mesmo. E aqueles que as informações que chegam ao tribunal, bem motivadas de irregularidades, o tribunal passa a agir deslocando o técnico e, sobretudo, iniciando com o bloqueio das contas. Creio que vai ser de muito bom proveito para a população. E a população vai agradecer imensamente, presidente, com certeza, porque esse trabalho do Tribunal de Contas do Estado é um trabalho muito sério, muito responsável, muito criterioso e a finalidade é justamente evitar que o recurso que é público, que é seu, que é nosso, seja desviado pelos maus gestores no estado do Piauí. Obrigada, presidente, pela entrevista. Quero fazer só uma lembrança, que seria muito importante, e esse trabalho envolve toda a rede de controle, ou seja, está dentro desse trabalho, em parceria com o Tribunal, a Polícia Federal, a CGU, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, OAB, ou seja, todos os que, direto ou indiretamente, trabalham no controle externo, estão envolvidos nesse trabalho. Ou seja, aqueles que insistirem em burlar a legislação vão ter muito trabalho. Tomara. Obrigada, presidente.